Aqui na Serra, nós temos dois ditados que ilustram bem a atual situação do governo federal em relação à saída de ministros e de diretores de órgãos como a Polícia Federal, por exemplo. O primeiro ditado diz que ovelha não é para mato. Quando se diz isso, é que você não pode querer usar uma ovelha para ir mato adentro, caçar, enfim, fazer qualquer coisa, porque ela não tem habilidades físicas e aptidões para poder ir mato adentro. E além do que, a lã dela vai se enroscando nas árvores e ficando pedaços por todo canto. O segundo ditado diz que butuca, que é um inseto com um ferrão muito doído, diz que butuca tira boi do mato. Ou seja, aquele boi selvagem ainda, ou em fase de domesticação, entra no mato, não há quem tire, mas se entrar um bando de butucas lá, ele vai sair rapidinho. Por que eu usei esses dois exemplos aqui da minha querida princesinha da Serra? Porque o ministro Sérgio Moro, quando foi convidado para ser ministro da Justiça, o que eu me surpreendi muito, não só pelo fato de ele ser convidado, mas principalmente por ele ter aceitado. Eu fui convidado muito mais pelo símbolo que ele representava, erroneamente, de ser um justiceiro, de ser um caçador de corruptos, do que pela sua expertise na condução de um ministério, ou seja, na atuação do Poder Executivo. Por que eu digo que ele é considerado erroneamente um herói? Porque ele não fez nada de heróico. Nada, a não ser cumprir o seu dever, doa a quem doer. Não interessou para ele se era o presidente da República, se era ministro de Estado, se eram membros do Parlamento, membros do Judiciário, seja lá quem fosse, das polícias. Todos foram tratados na forma da lei. Pelo menos é o que até agora se apurou das decisões dele, sendo confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, restando ainda alguns recursos a serem julgados no STJ e muito provavelmente no STF. Então, aquele funcionário público que cumpre o seu dever, porque o juiz é um funcionário público, concursado, pertence a uma carreira de Estado. O que é uma carreira de Estado? É aquela sem a qual o Estado não existe. Sem juízes de primeiro grau não existe o Estado democrático de direito, tampouco o Estado em si. Né? Porque ficar toda hora mandando processo para a segunda instância, ou sei lá para onde, dá no que deu a ação penal 470, lá o mensalão, e dá no que deu o despreparo do STF para julgar originariamente, ou seja, começando lá no STF, ações penais. Ou ações de qualquer natureza. Então o ministro apenas cumpriu com galhardia, com honra e eficiência, o seu dever. E já dizia meu querido e saudoso pai, que quem cumpre o seu dever, que quem faz o certo, não merece prêmio. Mas quem faz errado e não cumpre o seu dever, tem que ser castigado. Então vejam que aqui no Brasil nós estávamos, o povo brasileiro, todos nós estávamos tão carentes de homens públicos decentes, cumpridores de seus deveres, honrados e fiéis aos juramentos que prestaram, que um juiz, ao agir de forma
correta e dentro da lei, causou tanto espanto que chegou a ser considerado herói. Naquilo que, a meu ver, foi até uma ofensa aos demais juízes honrados, honestos e trabalhadores que existem Brasil afora, em todos os níveis do judiciário e em todas as especialidades de justiça. Então não há nenhum motivo para que o juiz Sérgio Moro fosse tratado como foi. Em segundo lugar, ele largou a apuração do mensalão no meio da viagem. E ele foi entregue agora para um outro juiz e ninguém mais fala no assunto. Não estou dizendo que o juiz não está trabalhando, nem que ele não é sério. Estou dizendo que não se fala mais na imprensa. Não se vê mais operações da Polícia Federal. Não se vê mais nada. A juíza Gabriela Hart, que assumiu como juíza substituta, ainda deu umas canetadas bonitas ali. O atual juiz com certeza está fazendo o mesmo, mas não estão divulgando. E ao ser levado para o governo federal, cabia ao ministro cercar-se de profissionais, porque você não pode exigir que uma pessoa saiba tudo. O juiz não sabe tudo de todos os assuntos. Então por isso que ele conta quando é juiz com peritos, com pessoas que lhe esclarecem para que ele possa tomar suas decisões. Caberia ao juiz Sérgio Moro, já ministro da Justiça e Segurança Pública, fazer o mesmo. Cercar-se de pessoas da mais alta competência que ele conhecesse e essas pessoas lhe passariam as informações necessárias para que ele pudesse fazer uma boa gestão frente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que não ocorreu. Os motivos estamos começando a descobrir. Mas o juiz Sérgio Moro entrou para combater a corrupção. Pouco foi feito, ou quase nada. Entrou para combater o crime organizado. Fez uma mobilização, uma troca de criminosos entre os presídios federais, decretou a ida das tropas da Guarda Nacional para estados. Mas o que é que aconteceu durante o mandato dele? Tivemos a insurreição de polícias militares, como no caso do Espírito Santo, como no caso do Ceará, como no caso da Bahia e de vários outros lugares que só não aconteceu a insurreição dos milicianos militares em razão da atitude rápida dos governadores, mesmo a duras penas e com sacrifícios pesados ao erário público estadual, em satisfazer as reivindicações das tropas. Eu falei militares porque o patrono das polícias militares, o alferes de milícia, Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, era, portanto, membro de uma milícia. Se depois deturparam a palavra, aí já não é mais comigo. Se a palavra hoje significa bandido, ser miliciano já não é mais comigo. O juiz não conseguiu implantar seu Sistema Nacional de Segurança Pública. O juiz não conseguiu sequer criar um banco de dados confiável de pessoas que praticaram toda sorte de crimes para que as polícias pudessem consultar não só por impressões digitais ou por identificação biométrica, como também por exames bioquímicos mais apurados, como no caso do exame de DNA. Não impediu a entrada de armas no país. Até o início do Covid-19, da pandemia do Covid-19,
Não raro nós víamos nos jornais, nos telejornais, nos jornais e nas rádios, notícias de tiroteios entre policiais e traficantes, por exemplo, em que os traficantes estavam armados de forma muito superior às forças do Estado. Não houve uma ação por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública que objetivasse concretamente o impedimento de entrada de armas no país. Nossas fronteiras, secas de 8.500 quilômetros, estão ainda, em boa parte, a Deus dará. São uma porta de entrada fácil para armas e drogas, sem dúvida nenhuma. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os organismos internacionais encarregados de verificar as ações dos governos nesse sentido. O ministro Sérgio Moro não apurou quem mandou matar o presidente. Porque se alguém tem dúvida, eu não tenho. O presidente foi alvo de um complô para tirar-lhe a vida. E a Polícia Federal era, na época, responsável pela segurança do então candidato Jair Bolsonaro. Lá em Juiz de Fora, onde houve o problema, onde houve a tentativa de homicídio, quem estava encarregado na linha de frente de segurança do candidato eram os agentes da Polícia Federal Brasileira. Assim como é no mundo inteiro, o Estado, quando uma pessoa sai candidato, fornece segurança. No caso dos Estados Unidos é o serviço secreto e em outros países deve ser algo similar. Portanto, era sim responsabilidade da Polícia Federal apurar esse crime, a meu sentir. Por quê? Porque havia interesse nacional, federal, nesta investigação, pois houve uma falha grotesca na segurança que estava ao cargo da Polícia Judiciária Federal. O ministro não tomou nenhuma atitude no sentido de fazer uma investigação ampla, geral e profunda de como o Adélio tinha tantos celulares, tinha notebook e era desempregado, pagava pensão e não tinha dinheiro, tinha cartão de crédito. De repente aparecem 4 grandes advogados que cobram caríssimos para fazer uma defesa, e assim por diante. E logo em seguida ele já foi considerado sozinho, e logo em seguida ele já foi considerado irresponsável criminalmente por demência, e agora está num manicômio judiciário. E foi o Adélio, e vai ficar por isso mesmo. A não ser que alguém resolva realmente investigar. Eu poderia desfiar aqui um terço de muitas coisas que o ministro Sérgio Moro deixou a desejar. A identidade nacional única, uma série de medidas que competem ao Ministério da Justiça e à Segurança Pública Nacional tomarem. A definição clara de crimes federais, através de uma alteração do Código Penal e do Código de Processo Penal, para que os crimes federais sejam efetivamente definidos em lei. E que não haja uma dúvida, porque, só para os senhores terem uma ideia, no crime de falsificação de dinheiro, se a falsificação for muito perto de uma nota verdadeira, é ao encargo da Polícia Federal. Se a falsificação for grotesca, pertence à Polícia Civil. Não vi lógica nisso até hoje. Realmente não vi. Quem escreveu isso, essa lei, realmente tinha alguma coisa em mente que eu não consegui entender. Por fim, está se descobrindo, aos poucos, uma verdadeira trama engendrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo Davi Alcolumbre do Senado e por outras pessoas,
no intuito de aceitar o pedido, as representações pelo impeachment do presidente, levar a plenário, aprovar a abertura do processo, jogar para o Senado e afastar o presidente 6 meses e criar uma lei para afastar o vice. Isso precisa ser apurado. Nesse ínterim, o ministro da Justiça tinha conhecimento de tudo isso e nada fez. Não perguntou ao presidente. E o diretor da Polícia Federal tinha conhecimento disso, tanto é que vazou o print de uma conversa deles por um aplicativo de mensagens, em que o diretor da Polícia Federal diz: ele já sabe de tudo. Tudo o quê? Tudo. O que que eu faço? Invente alguma coisa. A deputada Zambelli está dizendo em alto e bom som que o presidente jamais quis negociar o cargo de ministro do STF com o ex-ministro Sérgio Moro em troca da substituição do diretor da Polícia Federal. O que não seria nenhum crime. Porque se os senhores não sabem, eu lhes conto que candidatos à vaga de ministro oferecem até jantares para deputados, senadores, para serem indicados. E isso não é nenhuma prática incomum, desde que seja feita às claras e que a pessoa que se candidate preencha os requisitos previstos na Constituição Federal. Não há nenhuma prática. As discussões sobre a nomeação de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, de outros ministros, foi precedida de muita negociação, de muita conversa, de muitos diálogos políticos. E naquela época, de muitos conchavos. Ocorre que o atual presidente é um homem amante da verdade, é um homem inteligente, se superou pelo fato de ter sido oficial do Estado-Maior do Exército e, nos 28 anos que ficou na Câmara Federal, conseguiu ver, através de todos os anos, aprovar a LDO, aprovar o orçamento, aprovar leis, medidas provisórias e tudo, ter um conhecimento sobre a administração pública. Porque juiz, salvo as exceções de sempre, não tem esse preparo para ser administrador. Juiz aprende a julgar, aprende a interrogar e aprende as leis. Nenhum juiz aprende a administrar, não no sentido que se precisa ter para participar do Poder Executivo. Por óbvio, o ministro Sérgio Moro demonstrou com clareza que não tinha também esse preparo. Era uma ovelha dentro do mato. Muita coisa ainda vai se descobrir a respeito dessa demissão. Muita. Podem ter certeza disso. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. E, lamentavelmente, o nosso grande herói manchou sua carreira. Não venha me dizer que o Bolsonaro queria dar tiro de metralhadora no Acre, queria que as mulheres ganhavam menos porque engravidavam, porque as opiniões pessoais dele, as quais ele devia guardar para ele, nunca se tornaram leis. Nunca se tornaram projetos de lei. Muitos até foi ao contrário do que ele queria. Armar a população que tenha condições de comprar uma arma e pagar a taxa para o registro de uma arma, e se quiser um porte, gastar mais ainda, é um direito no mundo inteiro. No mundo inteiro é um direito. Agora, o complexo da rede de informações que está subordinada ao presidente da República, ao Sistema Nacional de Informações e Segurança, a Polícia Federal está dentro, a ABIN e vários outros órgãos de consulta
para que o presidente se mantenha informado sobre aquilo que possa estar sendo tramado em detrimento dos interesses do Brasil. Sobretudo se isso for em detrimento da sua segurança pessoal. Não vem agora querer me convencer que o Bolsonaro, porque o que o ex-ministro Sérgio Moro quis fazer, está tentando fazer, é criar um crime de responsabilidade que justifique um pedido de abertura de inquérito para o impeachment do presidente e o afaste do poder. Vendo que fora descoberto, e ele já sabia desde as 9 da manhã da sexta-feira, que ele já tinha sido descoberto, ele e o diretor da Polícia Federal, ele caiu atirando. Numa tentativa pífia de envolver o presidente numa ação despótica e de influência nos inquéritos da Polícia Federal. Aí vem a velha história dos filhos do presidente. Ah, mas é porque eles estavam chegando nos filhos do presidente. Vocês devem chegar nos filhos do presidente, se isso for verdade, tem que punir. Ele é senador, então ele tem o mesmo direito que o Jader Barbalho, que o Renan Calheiros. Ele tem os mesmos direitos que os outros senadores tiveram. Foram julgados e pronto. Se ele é um criminoso, meus amigos, filho mata pai. Filho abandona pai. Pai abandona filho. Pai estupra filha. Para com essa conversinha de Branca de Neve, de história da carochinha, de querer dizer que ele está defendendo. Ele vai defender o filho dele como pai, com a própria vida, se for necessário. Mas como presidente, não. O que ele vai poder fazer? Nada. Se o filho dele fazia rachadinha lá no Rio, uma prática comum aqui em Santa Catarina, hein? Muito comum. Eu sei e posso provar. Muito comum aqui em legislaturas em que a minha mãe era funcionária de alguns parlamentares. Eu sei e posso provar. Rachadinha é uma coisa muito comum. Tudo bem, é crime. Então que ele seja punido. Mas foi quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Aí se vai discutir agora qual que é o foro, por causa dessa porcaria do foro privilegiado, que o ministro Sérgio Moro não conseguiu acabar, com a desidratação, como disse ontem o William Bonner, ou a colega dele, apresentadora, a colega dele o Tadeu Oliveira e a colega dele de apresentação do Fantástico, a desidratação do seu Plano Nacional Anticrime, que virou uma porcaria que não serve para nada, porque o Congresso Nacional simplesmente desvirtuou tudo. E ali ele e o presidente já começaram a ter divergências, que o presidente é contra o juiz de instrução e ele era a favor. Então, eu creio que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo? A responsabilidade pelo governo federal é do presidente da República. Se ele cometer um crime de responsabilidade, vai responder na forma da lei, como responderam Collor e Dilma. Será cassado e ponto final. E o vice deve assumir e completar o mandato. Enquanto isso não ficar comprovado, não esperem que ele compre alguém. Não exijam dinheiro e trocas de cargos por aprovações no Congresso Nacional, uma prática dos últimos 34, 35 anos. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Que cara de pau, hein, Sérgio Moro?